Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a essa 14ª aula do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. Fiquei um tempinho, velho, sem gravar aula assim pro canal por conta de problemas de rinite, sinusite, dor de garganta, enxaqueca, enfim, assim, passei por uma maré assim de desconfortos físicos, mas cá estou de volta assim, me recuperando e aproveitando a oportunidade para retomar o nosso curso, né? A gente tem muita coisa para falar ainda em relação a essa parte de análise da dinâmica dos fluidos, então agora a gente vai entrar mais em detalhes a respeito da questão da modelagem do movimento de um fluido em escoamento. E para a gente começar essa aula, assim, fazendo uma recapitulação breve dos principais tópicos que a gente viu até aqui, até mesmo assim para ter um direcionamento melhor dos próximos passos nessa sequência lógica do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1, pontos centrais que foram vistos. Então, vamos lá. Definição do que é um fluido, isso aí já está bem consolidado. A ideia do uso da hipótese do contínuo como um axioma básico de construção da ciência conhecida como mecânica dos fluidos. A gente verificou que as propriedades que a gente usa para lidar com a descrição daquilo que ocorre para um fluido, tanto em repouso quanto em movimento, são na verdade consequência de comportamentos que têm uma origem na sua microescala, na microestrutura. Inclusive, semana que vem eu vou fazer uma live muito legal com um colega da física da UNB, em que a gente vai falar sobre nanociência, nanoengenharia, nanotecnologia. Então nessa live vai ficar muito claro como essas propriedades que pra gente chegam por uma perspectiva de uma lente contínua têm a sua origem na questão molecular, tá? Isso é uma coisa meio que básica em mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos, assim, em muitos contextos, ela é interpretada como uma sub-área da mecânica do contínuo, né? Ou mecânica dos meios contínuos, em inglês Continuum Mechanics. Então, existe um curso de pós-graduação já um pouco mais avançado em algumas universidades que lida com esse formalismo matemático que você consegue utilizar para descrever o movimento de um meio contínuo. Então a hipótese do contínuo, mais do que assim uma premissa axiomática assim de definição de escalas que você vai utilizar para poder investigar um certo fenômeno físico, ela dá origem também a uma ciência com um formalismo próprio que você consegue depois utilizar para descrever a cinemática e a dinâmica tanto de fluidos quanto de sólidos, desde que esses meios possam ser tratados por uma perspectiva contínua. Então a ideia do contínuo é muito forte aqui, tá? E assim, é uma parte importante conceitual do nosso curso. Em seguida, a gente entrou em detalhes a respeito da estática dos fluidos, e a gente viu basicamente como a gente define a pressão num ponto, como que a pressão se manifesta, como a pressão varia em função da profundidade, isso é a lei fundamental da hidrostática. Depois a gente viu forças sobre superfícies submersas. E aí aqui eu queria fazer um parênteses assim. O assunto subsequente, né, depois que a gente viu essa parte de estática, foi fluido que se movimenta como corpo rígido. E aí, deixa eu só fazer um negócio rapidinho com esse mic, que ele tá pra dentro, velho, tá estranho. Deixa eu colocar ele pra fora aqui. Pronto, agora está melhor. E quando a gente viu essa parte de fluido que se movimenta como um corpo rígido, a gente deduziu uma equação diferencial para esse movimento para tentar ter uma predição assim da geometria, da cara dessa curva que se forma na superfície livre, tanto para o caso de um liquidificador quanto para o caso de um caminhão-tanque. E a dedução dessa equação, ela levou uma equação que vocês devem lembrar que era capaz de recuperar aquilo que a gente tinha no caso de um fluido em repouso, que era a lei fundamental da hidrostática. Então, assim, nesse ponto, eu acho que é importante já que vocês estejam atentos à seguinte ideia. À medida que eu vou avançando na matemática necessária para descrever os nossos fenômenos, essa matemática ela tem que ser capaz de recuperar os casos mais simples, os casos mais básicos que a gente deduziu anteriormente. Então, assim, se eu chego num ponto em que eu tenho uma equação diferencial que descreve o comportamento dos campos de velocidade e pressão variando no espaço e no tempo de um fluido que se movimenta numa superfície super complicada e tal, se eu aplico as hipóteses restritivas apropriadas em cima dessa equação, ela tem que ser simplificada até que ela chegue num ponto que ela seja capaz de recuperar um caso mais simples.
Então esse é um critério importante que a gente vai estar sempre chamando atenção aqui à medida que a gente for avançando no nosso entendimento da mecânica dos fluidos, tá? Depois que eu sair dessa parte de fluido parado, que é uma parte muito chata, assim, às vezes, né, para o aluno de engenharia que quer logo ver um movimento, uma simulação. Poxa, nossa última aula foi uma aula super lúdica, né? Eu mostrei simulação, mostrei escoamento, mostrei campo de pressão, mostrei imagem colorida bonitinha, de perfil de temperatura, velocidade e tal. E aí, pô, de repente a gente tá aqui falando um tempão de fluido que tá parado. Então fica um negócio meio que entediante às vezes assim. Mas é importante que a gente tenha essas bases bem consolidadas para que a gente consiga avançar aqui cada vez mais no entendimento mais preciso, mais hermético da mecânica dos fluidos. Agora a gente vai começar a investigar mesmo o movimento. E a investigação do movimento ela começa assim, principalmente com alguns teoremas e algumas palavras-chave fundamentais que eu vou começar a anotar aqui no quadro nessa aula de hoje. Então, para a gente começar pelo menos a se situar aqui em relação à terminologia, em relação às palavras-chave que a gente vai usar para falar sobre movimento, eu vou fazer aqui algumas anotações, tá? Então, agora vamos entrar na análise descricionária do movimento. Eu nem sei se descricionária se escreve assim, mas vai ser assim mesmo, dane-se. Bom, algumas palavras-chave que vão estar associadas a essa tentativa da gente descrever movimento de um fluido. Vamos pôr aqui palavras-chave. Palavras-chave nessa parte do curso. Primeira palavra-chave é teorema do transporte de Reynolds. Eu pedi para vocês assistirem um vídeo no meu canal no qual eu falo sobre esse teorema. E assim, se eu pudesse resumir a ideia central desse teorema, em termos da sua importância para a mecânica dos fluidos, com uma frase curta, seria o seguinte. Esse teorema é basicamente um teorema matemático que vai servir como uma relação de transformação sistema-volume de controle. Sistema sendo uma porção fixa de massa que se movimenta, imersa em um escoamento, e volume de controle como sendo uma região no espaço, a princípio fixa, que eu vou definir para que eu possa fazer uma análise do que acontece quando um sistema que pertence a um escoamento interage com as fronteiras desse volume de controle, tá? Então, esse teorema ele vai ser uma ponte para a gente. Ele vai ser uma ponte que vai viabilizar que a gente consiga sair de uma lei da física já consolidada e consiga expressá-la em termos de uma linguagem conveniente para a nossa descrição, para o nosso entendimento da interação desse fluido que se movimenta com uma geometria específica, seja uma asa, seja uma turbina, seja, sei lá, qualquer coisa, tá? Falei que ia falar isso numa frase curta, eu não consigo. Eu começo a me empolgar e começo a falar muito mais do que eu estava planejando originalmente, né? Então, esse teorema é muito importante. Tem uma aula aqui já gravada no canal sobre isso, né? Tá na playlist chamada Módulo 2, Convecção de Calor. Eu estou estruturando aqui um curso inteiro de transferência de calor e esse curso está segmentado em módulos. E o módulo 2, que lida com convecção, que é esse mecanismo físico de transporte de calor pelo carreamento de partículas fluidas em escoamento, ali vão ter vários vídeos de McFlow. Porque não adianta, assim, eu vou falar de um fenômeno físico, mesmo em transcal, mas que envolve escoamento. Então, assim, vários vídeos legais de McFlow estão naquela playlist de convecção. Uma outra palavra-chave que vai aparecer também aqui nessa descrição é a ideia da derivada material. E aqui material é uma palavra que tem a ver com matéria. Então, a derivada material é uma derivada que computa como que a matéria percebe algo de si variar com relação ao tempo, enquanto ela se movimenta num escoamento, tá? Então a derivada material também ela vai ser uma coisa muito importante para a gente, porque todas as leis da física clássica que eu conheço para descrever
o comportamento de campos de temperatura, pressão, velocidade, etc., elas são enunciadas, elas são formuladas em termos de variações temporais de grandezas extensivas pertencentes a um sistema. Então, quando você fala, por exemplo, que a massa se conserva, esse é o princípio de conservação da massa, isso pode ser expresso matematicamente numa equação do tipo, sei lá, dm dt de um sistema igual a zero. É assim que eu expresso matematicamente o princípio da conservação da massa. M de um sistema é uma quantidade extensiva, é a massa, depende do tamanho do sistema. Então eu uso uma derivada, né, de uma grandeza extensiva de um sistema para expressar um princípio físico. Quando eu falo da segunda lei de Newton, eu falo na verdade o seguinte, que a derivada com relação ao tempo da massa vezes a velocidade de um sistema, que eu chamo de quantidade de movimento, é igual ao somatório de forças que atua em cima do sistema. Quando eu falo, por exemplo, que a energia, sei lá, se conserva, eu estou falando da primeira lei da termodinâmica, estou falando que a derivada com relação ao tempo da energia de um sistema, ela só pode ser mudada em função de uma interação de calor e trabalho desse sistema com as suas vizinhanças. Então aqui eu tenho uma derivada com relação ao tempo de uma quantidade extensiva do sistema. Aqui eu tenho uma derivada com relação ao tempo de uma quantidade extensiva do sistema. E aqui também. 3 princípios físicos fundamentais numa única lousa, todos eles expressos em termos de variações temporais de quantidades extensivas de sistemas. Agora, a gente sabe, velho, que definir um sistema dentro de um contexto de mecânica dos fluidos é uma coisa bastante complicada, porque um sistema é uma porção fixa de massa. Você pega, por exemplo, um copo d'água e você derrama ele aqui, onde começa e onde terminam as fronteiras de cada sistema nesse copo d'água? Né? Qual pedaço desse copo d'água é uma porção fixa de massa? Então, assim, é muito difícil definir sistema num contexto de fluido. Ao mesmo tempo, as leis da física clássica, elas são expressas assim em linguagem matemática, fazendo menção explícita a sistemas. Então a derivada material, ela vem aqui, junto com o teorema do transporte de Reynolds, para resolver esse problema, que é, ok, eu conheço as leis da física, mas eu não consigo escrevê-las numa linguagem compatível ao meu entendimento, à minha descrição do comportamento coletivo de zilhões de sistemas que, de maneira contínua, pertencem a um meio fluido que se movimenta. Então eu vou ter que usar esses recursos para isso. E essa derivada material, o que ela faz é isso, ela expressa como uma partícula fluida, ou seja, um sistema, sei lá, percebe algo de se variar com relação ao tempo, só que em termos de campos. Então eu uso, na verdade, assim, campos contínuos, que são abstrações humanas, que a gente concebe para poder facilitar, simplificar a nossa descrição dos fenômenos associados à mecânica dos fluidos. E aí eu faço a conversão entre essa forma de representação de variação no tempo de quantidades extensivas de um sistema, linkando isso com campos de velocidade, campo de temperatura. Então é o que a derivada material faz para a gente. Eu também comentei aqui, e aí outra palavra-chave importante que poderia entrar nessa parte assim, dessa análise descricionária do movimento de um fluido, além do teorema do transporte de Reynolds e da derivada material, é a ideia de abordagens eulerianas e abordagem euleriana e ele põe no plural, né? Abordagens euleriana e lagrangiana. Deixa eu pôr um pouco mais para baixo aqui. Também são outras palavras-chave bem importantes que vão entrar aqui no nosso formalismo, tá? Eu gosto, pessoal, de definir bem as palavras, assim, sabe, velho? Eu acho que, sei lá, mais do que aprender a fazer cálculo, dimensionar as coisas, a gente tem que aprender a falar, aprender a escrever, aprender a se expressar, né? Aprender a ter coesão numa linha de raciocínio, assim, porque os problemas que vocês vão ter que resolver na vida de vocês como engenheiros, a tendência é que eles fiquem cada vez mais complexos, assim, tá? Então, assim,
Aprender a resolver exercício do livro é legal, é bonitinho, é fofo, mas não resolve a vida real. A vida real ela não tem enunciado, ela não cabe no exercício. Então, assim, é, desenvolver essa capacidade cognitiva complexa que vem principalmente por meio da produção do discurso, eu acho que é fundamental para que o cérebro de vocês consiga pensar de maneira mais profunda sobre as coisas, sobre os problemas que vão pintar aí na vida de vocês. Pois bem, essas abordagens euleriana e lagrangiana estão associadas justamente a essa questão, né? A abordagem euleriana ela lida com a ideia de campo e a lagrangiana com a ideia de matéria, partícula material. Então, eu falei isso várias vezes, eu volto a repetir. A grande dificuldade assim que complica a vida dos alunos de engenharia, de mecânica dos fluidos principalmente, é essa questão da gente ter que lidar com a descrição de um fenômeno complexo que tem a sua origem na matéria, que tem a sua origem em uma natureza lagrangiana, usando uma linguagem para descrever isso de campo euleriana. Então essa conversão matéria-campo, sistema-volume de controle, Lagrange-Euler, que vai assim ser o fator que vai dar complexidade para a nossa descrição. Pois bem, isso aqui é uma introdução conceitual da aula de hoje, né? Eu tenho aqui algumas coisas para falar para vocês e mais objetivas também. Então, só para a gente resumir essas 3 equações aqui, para deixar o quadro mais organizado, deixa eu escrever um textinho bem pequenininho aqui. 12. Falei. Agora eu vou resumir. Diga, Luiz. Faz sentido você falar de derivada material em uma abordagem lagrangiana? Abordagem não, mas natureza sim, né? Porque abordagem já é a questão de como é que você vai descrever as coisas. Então, uma abordagem lagrangiana, ela vai usar simplesmente a segunda lei de Newton. Diretona, assim, como você conhece já, aplicada a um corpo material. Né? A abordagem lagrangiana, ela não usa derivada material. Agora, a derivada material, assim, é um recurso para que você consiga descrever algo de natureza lagrangiana usando uma abordagem euleriana, entende? Porque a palavra abordagem aqui tem a ver com approach, é como você aborda o problema, é como você enxerga o problema, entende ele. A natureza, eu sempre falo isso e eu até falo assim, a natureza está cagando para a sua capacidade de entendê-la. Ela é. O fenômeno acontece. A ciência vai e tenta, tipo assim, cercar o fenômeno por todos os lados a fim de compreendê-lo. Então existe uma diferença conceitual entre natureza e abordagem. Natureza é o que é, abordagem é como você entende. Então a natureza ela é lagrangiana, mas se você usa uma abordagem lagrangiana para descrevê-la também, você não vai usar derivada material. Você vai usar a segunda lei de Newton aplicada a cada pequeno pedaço de massa que você entende ser o sistema que compõe o todo. Por isso ela é muito mais cara. Então, assim, uma forma de você viabilizar e baratear isso por uma perspectiva de análise, inclusive computacional, é usar uma abordagem euleriana. Mas a natureza não é euleriana, ela é lagrangiana. Euler é uma ideia, é um conceito, campo. E aí, para você fazer a conversão entre uma natureza lagrangiana e a descrição dela por meio de uma abordagem euleriana, você usa a derivada material. Beleza? Então vamos escrever um textinho aqui simples para a gente poder deixar mais claro ainda, né, por que estamos aqui usando o teorema transporte de Reynolds, derivada material, abordagem euleriana, lagrangiana, enfim. Né? O que eu poderia escrever assim? Os fenômenos físicos que se manifestam no universo têm suas origens na microestrutura da matéria. Quando decidimos descrevê-los por uma perspectiva contínua, perdemos de vista os detalhes microestruturais, que eu vou chamar de causa, que levam às consequências observáveis. Então tem causa e consequência. A causa está sempre na microestrutura, a consequência é aquilo que eu consigo ver.
de resultado daquilo que acontece na microestrutura. Beleza. Essa descrição por uma perspectiva contínua leva ao uso da ideia de campo como um recurso, vamos pôr assim, para viabilizar o nosso entendimento de uma natureza complexa. Eu estou inventando assim esse texto aqui agora, tá, pessoal? Então por isso que eu estou aqui pensando, não estou copiando, não escrevi isso aqui antes. Estou falando isso aqui agora. Tá. Essa descrição leva... Beleza. O material... Não, perdão, assim... Professor, Diga. essa diferença de abordagem hegeliana e lagrangiana também faz sentido se você estiver olhando, por exemplo, campo de temperaturas ou alguma coisa que a gente falou? Total. Já te falo por quê, tá? Eu só vou acabar isso aqui e já te falo por quê, mas faz sim. Os princípios que iremos utilizar para descrever esse fenômeno se baseiam nas leis da física clássica. E como vimos aqui, estas costumam ser expressas, descritas em termos de derivadas temporais de quantidades extensivas pertencentes a sistemas. Entretanto, uma porção fixa de massa sistema é de difícil delimitação num contexto de escoamentos de fluidos. Por esse motivo, precisaremos utilizar teoremas matemáticos visando essa conversão entre sistema e volume de controle. Vou pôr no singular, porque é o próprio teorema. Um teorema matemático visando. Esse teorema é o teorema do transporte de Reynolds. Além disso, a forma com a qual uma partícula material percebe algo de se variar em função do tempo, quantidade fundamental para a aplicação para a descrição do fenômeno. Pronto. Vai ficando um textão, né? Segundo uma lei da física. Quantidade fundamental. Depois eu vou reler, a gente vai explicar, vou sublinhar umas palavras-chave. Estou aqui escrevendo um textinho para resumir isso daqui. E para ficar legal também na lousa, tá? Além disso, a forma com a qual uma partícula material percebe algo de se variar, blá blá blá, será descrita em termos da derivada material. Um recurso para que possamos descrever um fenômeno de natureza lagrangiana segundo uma abordagem euleriana. E eu vou pôr aqui campo e lagrangiana, eu vou colocar matéria. Aí eu vou responder a pergunta do Matheus e aí eu vou ler isso daqui com vocês e subir algumas palavras-chave. Então, Matheus, você perguntou, velho, se a gente pode usar essa mesma ideia de abordagem euleriana, lagrangiana e derivada material para um contexto também térmico, porque eu entendo que a sua pergunta esteja associada ao fato de que fica muito mais fácil a gente perceber a princípio essas relações quando a gente está lidando com a matéria que transporta massa e quantidade de movimento, assim, né? O calor é uma entidade muito mais abstrata. Você não toca no calor, mas na matéria você toca, né? Então, quando eu falo de massa, de força, de questões assim mecânicas
que a galera até tinha uma terminologia horrível, que era mecânica mole e mecânica dura, que chamavam assim antigamente. Eu acho horrível esse nome. Mas assim, essa mecânica mole, das coisas que você não consegue tocar, fica mais difícil de você perceber, né, essa questão. Mas na verdade, tudo isso daqui vale para o caso térmico também, porque quem transporta, quem carrega calor num contexto de escoamento são as partículas fluidas, né? Então, assim, por mais que calor seja uma grandeza física que você não consegue tocar, o transporte dela por um escoamento é um fenômeno da mecânica dos fluidos, assim. Então, tudo isso se aplica ao caso térmico também. Então, você, assim, deduzir uma equação diferencial que se baseie no princípio físico e que leve a uma relação de variação no espaço e no tempo de campos que descrevem um problema físico, esse protocolo se aplica tanto ao princípio da conservação da massa, quanto ao princípio de balanço de quantidade de movimento, quanto ao princípio de balanço de energia, que vem da primeira lei da termodinâmica. Isso vai levar a um conjunto de equações diferenciais parciais contínuas que vão descrever o comportamento dos campos de velocidade, pressão e temperatura também. Tá? Então isso daqui é uma coisa tipo geralzona assim, quando você fala que tem escoamento. Beleza? Então vamos ler isso daqui que eu escrevi, só para ver se fica claro assim essa descrição e se isso aqui realmente é representativo de tudo isso que eu falei nesse início da aula de hoje, para a gente poder... Vem aqui, velho. Eu tô com dificuldade de escolher as coisas aqui. Volta. Venha. Caralho, velho. Dá umas travadas aqui às vezes e eu não consigo fazer nada, tá? Deixa eu salvar isso daqui. Desktop. Salvar. Ó, aqui voltou a borracha. Só um segundo, galera, porque agora voltou. Pronto. Travou aqui. Ótimo. Então, beleza. Vamos ler aqui. Bom, eu falei o seguinte, que os fenômenos físicos que se manifestam no nosso universo, eles têm suas origens na microestrutura. Até aqui está claro, eu imagino, né? Quando a gente decide, isso é uma decisão humana, é uma escolha nossa, a natureza não tem nada a ver com isso. Quando nós decidimos descrevê-los por uma perspectiva contínua, então é uma decisão, a gente perde de vista os detalhes microestruturais, que no fundo são a causa, né, que levam aquelas consequências observáveis, né? Essa descrição contínua, ela vai levar ao uso dessa ideia de campo. Então, existe uma relação entre uma descrição contínua e essa ideia de campo. O campo é uma abstração, ele é um recurso que você vai usar para viabilizar um entendimento de uma natureza complexa. Tá? Eu gosto de falar isso de maneira bem clara para desmistificar um pouco certas coisas que foram já ensinadas para vocês. Eu sinto assim que grande parte do processo de aprendizado, pessoal, é você tipo assim sempre desconstruir o tempo inteiro. Então você constrói e desconstrói. Se é só construção, uma hora você fica tão pesado e carregado por tudo isso que te passaram que você assim se afoga em meio a tudo isso, né? E então você tem que desconstruir e reconstruir. Eu acho que é no exercício de construir e de desconstruir, na prática, na atividade, que você aprende. Tá? Então, vamos desconstruir algumas coisas aqui. Então, o campo não existe. Tá? Campo é uma invenção. Você foi até hoje enganado pelos seus professores que te falaram existe um campo. Não existe campo. Campo é uma invenção nossa. E assim até agora está servindo pra gente. Se um dia não servir mais, a gente tipo, joga no lixo e inventa uma outra coisa, tá? Que sirva para entender alguma coisa. Então a ideia é usar o campo como um recurso para viabilizar um entendimento de uma natureza complexa, né? Agora, para entender as coisas, tem que partir de princípios físicos, né? Então os princípios que a gente vai usar para descrever esses fenômenos, eles são baseados em leis que vêm da física clássica. E como a gente viu até aqui, essas leis elas são expressas, descritas. Então as leis da física clássica, elas costumam ser expressas em termos de derivadas temporais de quantidades extensivas pertencentes a sistemas. É isso. Quando a maçã caiu na cabeça do Newton, era uma maçã. Era um objeto de contornos bem definidos, de uma forma bem definida. Uma maçã, um corpo material. Não era uma coisa assim que não tinha início nem fim, que nem um copo d'água quando cai assim. Era uma maçã. Então foi pensando na maçã que ele enunciou
o princípio da gravidade. E foi pensando, por exemplo, em planetas que ele enunciou, sei lá, a segunda lei para modelar as órbitas. Então, sempre pensando em objetos de contornos bem definidos, sistemas, para enunciar as próprias leis. Né? Agora, uma porção fixa de massa, que é o que eu chamo de sistema, é foda, velho, de você, tipo, delimitar. Ainda mais nesse contexto de escoamento. Onde começa, onde termina uma bolinha de água dentro de um copo d'água. Né? Não tem bolinha de água. Véio. Você faz uma bolinha de água, você soltou, não é mais uma bolinha. Então, essa coisa dessa alta mobilidade molecular assim, vai levar a uma dificuldade na definição de uma porção fixa de massa. E as leis da física precisam disso. Então, por esse motivo, a gente vai ter que utilizar um teorema matemático visando essa conversão entre sistema e volume de controle. Esse teorema a gente sabe já que é o famoso teorema transporte de Reynolds. Esse é um ponto central. Que vai relacionar essas questões e, além disso, né, essa maneira com a qual uma partícula material percebe algo de si variar em função do tempo. E eu falo além disso porque está tudo meio que relacionado. Assim, existe uma relação entre teorema transporte de Reynolds e derivada material. Assim, uma relação clara entre isso. Né? Isso vai ser escrito em termos da derivada material, que vai ser um recurso para eu descrever esse fenômeno de natureza lagrangiana segundo uma abordagem euleriana de campo. Então, acho que esse textinho resume bem esse blá 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 inteiro aqui. E agora, para ficar um pouco mais claro para vocês em termos de como a gente pode sair do campo da abstração e ir para o campo da engenharia prática, arrastando com a gente essas ideias, eu vou dar aqui um exemplo. Tá? Então, vamos dar aqui um exemplo físico. Eu sei que o aluno de engenharia às vezes deve me odiar, falar, porra, esse bicho é um filósofo, velho, para de falar, velho, né? Faz uma conta aí, velho, resolve uma integral, porra. Acalme-se, acalme-se. Tudo tem o seu tempo. Eu vou resolver integral, eu vou fazer probleminha aqui de engenharia, mas eu quero falar também antes porque eu acho que as coisas têm que ser construídas. Então, uma das formas que a gente tem de expressar o teorema do transporte de Reynolds é a seguinte, vamos pôr aqui, exemplo. Uma das formas que temos de expressar o teorema do transporte de Reynolds, e existem várias formas de você expressar isso, uma delas está na minha aula lá sobre o teorema, que já foi deduzido nesse canal. Então aqui eu não vou deduzir o teorema na aula de hoje, eu já pedi para vocês assistirem uma aula em que eu deduzo esse teorema, né? E esse teorema ele leva à seguinte equação matemática: a variação com relação ao tempo de uma quantidade B pertencente a um sistema. Esse cara vai ser igual à variação com relação ao tempo da integral dentro de um volume de controle do produto ρ, massa específica, Bzinho, que eu vou definir aqui, dV, mais V é volume, a integral nas superfícies de controle que circundam esse volume, dos seguintes termos, Bzinho, ρ, aqui eu vou pôr tipo V, que é velocidade, escalar n, que é o vetor normal, dA. Equação 1. Vamos aqui dar nome aos bois. Quem que seria esse B, essa quantidade extensiva pertencente ao sistema? Isso vai ser a integral no volume do sistema de ρ B dV. Então esse B é uma quantidade extensiva. Esse Bzinho aqui, vamos puxar para cá, é uma quantidade intensiva correspondente. Esse T é o tempo. Esse daqui é a massa específica.
Esse V é a velocidade. Então existe aqui a inclusão da velocidade como um termo que está carreando as informações ao longo do volume de controle. Essa integral aqui, a primeira integral, é uma integral no volume inteiro de controle. E essa integral é uma integral nas superfícies de controle. Eu já vou definir aqui direitinho tudo, tá? Eu vou dar um exemplo assim com desenho e tal. Então, superfícies de controle seriam as superfícies que circundam o volume de controle. Essa casca que engloba o volume de controle. As fronteiras do volume de controle. Tá? Então, eu vou integrar algo no tempo, vou derivar com relação ao tempo algo que foi integrado em todo o volume, que seria o primeiro termo do lado direito da equação 1. E eu vou integrar em cada fronteira, entrada e saída, em todas as superfícies de controle, esse cara aqui. Beleza? Eu vou dar um exemplo, porque sem exemplo fica difícil de você conseguir realmente entender aqui as coisas, tá? Então vamos dar um exemplo prático aqui. Considere, então, que o meu Bzinho vai ser 1. Por exemplo, se o Bzinho é 1, se a gente olha para essa equação aqui, ó, B do sistema, que seria a equação 2, quem que seria o B do sistema? Vai ser integral no volume do sistema de ρ dV. ρ é massa específica, é quilograma por metro cúbico, dV é volume. Então isso é a própria massa do sistema. Beleza? Se eu aplico isso no teorema do transporte de Reynolds, que é a equação 1, deixa eu pegar esse teorema aqui, essa equação, e colocar aqui embaixo, menorzinha, só para a gente ter como consultar e apagar essas coisas aqui, né? Tempo. Então, se eu pego isso aqui e está com o teorema do transporte de Reynolds, o que eu vou ter, galera? Eu vou ter o seguinte, que a variação com relação ao tempo da massa do sistema vai ser igual à variação com relação ao tempo dentro do volume de controle de ρ dV mais a integral na superfície de controle de ρ v escalar n dA. Agora, quanto que é a variação da massa com relação ao tempo de um sistema? Quanto que é esse cara aqui? Zero. Zero. Isso aqui é o princípio da conservação da massa. Então eu pego, por exemplo, um teorema do transporte de Reynolds. Aí eu, sei lá, pego B igual a 1. Quando eu pego B igual a 1, eu descubro que o Bzão vai ser a massa do sistema. E aí ali vai aparecer uma derivada com relação ao tempo da própria massa do sistema. Aí eu lembro de uma lei da física, o princípio da conservação da massa, e falo que isso é igual a zero. Quando eu falo que esse cara é igual a zero, eu adicionei a física ao meu problema. Até agora não tinha física nenhuma. Era só blá blá blá. Né? Blá 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 e teorema matemático. Quando eu falo esse cara é igual a zero, opa, apareceu a física. Beleza? E aí eu vou chegar na seguinte equação. Daqui, eu chego na seguinte equação, que a derivada com relação ao tempo da integral em volume de controle do produto ρdV, mais a integral nas superfícies de controle de ρv escalar n dA, esse cara é igual a zero. Né? Esse cara também poderia ser expresso... Diga, Luiz. Eu não entendi muito bem esse B igual a 1. Por que igual a 1? Eu estou supondo. Ele poderia ser igual à velocidade, por exemplo.
O Bzinho é uma grandeza correspondente intensiva que vai gerar o Bzão, por definição. Então aqui você pega, por exemplo, a equação 2, essa relação. O Bzão vai ser igual a integral de ρB dv, ρBzinho dv. Então eu vou usar isso daqui para gerar, a partir de um Bzinho, um Bzão. Se eu quiser que o Bzão seja massa, o Bzinho tem que ser 1 mesmo. Agora, se eu quiser que o Bzão seja velocidade, seja, por exemplo, a quantidade de movimento, massa vezes velocidade, o Bzinho seria velocidade, por exemplo. É uma grandeza intensiva correspondente a Bzão. O Bzão é a grandeza que você quer saber. O Bzinho é Bzão por massa. Se o Bzão é massa, massa por massa é 1. Se o Bzão é massa vezes velocidade, massa vezes velocidade por massa é velocidade. Então, o Bzinho... Então, esse pequeno pode ser diferente de 1? Ele pode ser várias coisas. Agora, assim, o que ele vai ser vai dar ou não sentido físico ao uso do termo transporte de Reynolds. Então, por exemplo, se Bzinho for igual a 2, não faz sentido nenhum. Assim, não quer dizer nada do ponto de vista físico. Agora, se ele é igual a 1, a integral de ρdv é a massa. E a massa é uma grandeza que quer dizer algo fisicamente pra gente. Então o Bzinho é basicamente a grandeza intensiva correspondente ao Bzão. É o Bzão por unidade de massa. E eu vou usar ele para poder reconstruir uma lei da física partindo do termo transporte de Reynolds. É isso, assim, se eu quero que o Bzão seja massa, quanto tem que ser o Bzinho? Pela equação 2. Para o Bzão ser a massa do sistema. A massa de um sistema é integral no volume do sistema de ρdv. Então, para isso acontecer, se eu tenho um Bzinho ali, ele tem que ser 1. Ele não pode ter unidade, ele não pode ter outro valor para que eu consiga recuperar no uso dele a construção do Bzão pela equação 2. É basicamente isso, assim, tá? É como se eu fosse... Estou testando. Se o Bzinho for 1, o que acontece? Vai acontecer que o Bzão vai ser a massa. E se ele for a massa, eu sei o que fazer com ela. Porque eu conheço esse princípio da conservação da massa e sei que a variação da massa no tempo é 0. Então eu sei o que fazer com essa informação se ele for 1, por exemplo. Pense assim por enquanto, tá? Então, por exemplo, se B, por exemplo, fosse 2, aí então seria outra coisa, né? Bem diferente. Seria 2 vezes a massa, é isso. O Bzão seria 2 vezes a massa, não quer dizer nada esse 2, é inútil para mim. Entendeu? Obrigado, professor. De nada. Deixa eu pôr esse microfone aqui, tá toda hora escapulindo aqui, rapidão. Então, beleza. Eu tenho aquela equação aqui, que é essa equação aqui, que eu vou chamar de 3. Uma outra forma de eu expressar 3, eu posso pôr aqui, ou, é passar essa derivada para dentro, derivando só o ρ, assumindo um dv constante aqui, tá? Eu poderia fazer o seguinte, ou integral no volume de controle, e aí eu vou pôr uma derivada parcial, porque o ρ a princípio é um campo, dρdv, mais integral em SC, de ρ vezes escalar em NDA, igual a 0, tanto faz. E aí curte só, velho. Essa equação aqui, eu vou chamar de formulação integral do princípio da conservação da massa. Eu já estou expressando o princípio de que a massa se conserva usando integrais. Já é um princípio físico muito importante. Em MacFlu 1, a gente vai gastar um bom tempo aqui nos princípios físicos expressos em termos de formulações integrais, tá? Massa, quantidade de movimento, energia, etc. Assim. Agora, o legal, o bacana disso, é que eu posso também utilizar isso daqui para, a partir disso, deduzir a versão diferencial desse mesmo princípio. E aí é interessante porque vocês vão notar o seguinte, que na mecânica dos fluidos, a gente tem assim duas formas diferentes de expressar um mesmo princípio físico, a formulação integral e a diferencial. A integral, eu vou dar aqui exemplos de aplicação em MacFlu 1, de como a gente pode usar ela para resolver problemas bulks de engenharia. A formulação diferencial é o que leva aquelas equações diferenciais que eu mostrei na última aula, que eu uso para simular um escoamento, por exemplo.
Então, quando você fala de simulação de escoamento, você está falando de solução de equações diferenciais. Quando você fala assim de computação de forças líquidas, fluxos líquidos, de formulações integrais, tá? E eu consigo sair de uma formulação integral e chegar numa formulação diferencial usando teoremas bem simples do cálculo 3, né? Só como exemplo aqui para vocês terem uma noção do que eu estou querendo falar com isso, tá? Considere aqui, curte só, eu tenho uma integral aqui que é em volume, a primeira integral, e uma aqui que é em superfície. Eu não posso comparar uma integral de volume com uma de superfície, porque elas estão sendo integradas em espaços diferentes, né? Agora eu poderia usar aqui, do cálculo 3, o teorema da divergência, que fala que a integral numa superfície de um campo vetorial f escalar n dA, esse cara é integral num volume do divergente de f dv. Se vocês fizeram cálculo 3, vocês viram isso daqui em cálculo 3, tá? E aí ninguém lembra, e é uma coisa muito louca assim, velho. Eu fico tão triste quando eu preciso usar o teorema da divergência nos meus cursos de fluidos, porque eu vejo que os alunos falam, porra, mas não lembrava disso não. Porque vê uma vez em cálculo, depois nunca mais vê, esquece. Em fluidos a gente vê isso com muita frequência, usa com muita frequência, e basicamente esse teorema da divergência ele vai servir pra gente poder tipo assim, transformar uma integral de superfície numa integral de volume, para poder viabilizar uma comparação de integrais que estão numa mesma equação e sendo integradas em regiões diferentes. Aqui é volume, aqui é área. Como assim? Como é que eu vou comparar? Fica difícil. Então se eu aplico esse teorema, vou chamar essa equação aqui de 4, equação 4, e essa aqui de 5, e se eu aplico 5 em 4, eu vou ter o seguinte, que a integral no volume de controle de dρ dt, dv, mais a integral no volume de controle, então vamos considerar que o vetor é o produto ρv, do divergente de ρv dv igual a zero. Ora, eu estou somando duas integrais no mesmo volume, eu posso pôr as duas no mesmo integrando. Então eu vou ter aqui integral no volume de controle de dρ dt mais div de ρv dv igual a zero. Ora, se esse meio é um meio contínuo, e eu estou integrando uma função ou combinações de funções contínuas dentro desse volume e essa integral é zero, veja, o ρ é um campo de massa específica. O v é um campo de velocidade. Se o meu meio é contínuo, esses campos têm que ser contínuos. Eu não posso ter aqui tipo um buraco de massa específica no meu escoamento, não faz sentido isso. Um buraco de velocidade, não faz sentido, né? Então, as derivadas desses caras com relação ao tempo e ao espaço também são contínuas. Então eu tenho a integral de uma função contínua e esse cara é zero, né, nesse domínio. Então a forma mais fácil desse cara ser zero nesse domínio é o próprio integrando ser zero. Né? Isso é a maneira que a natureza encontra de viabilizar que uma soma contínua de funções contínuas seja zero em todo o espaço, fazendo com que esse integrando seja zero. Então isso daqui me leva à seguinte equação diferencial. dρ dt mais div de ρv igual a zero. Essa equação aqui, ó, ela é chamada de equação da continuidade. Ou também o princípio da conservação da massa numa formulação diferencial. Vamos pôr aqui. Professor, Diga! você pode repetir só de novo por que esse termo aqui dentro da integral tem que ser zero? Eu não entendi muito bem essa parte. Já repito, rapidinho. Obrigado. De nada. Expresso numa formulação diferencial. Então seriam os dois nomes para essa mesma equação. Assim. Essa equação, pessoal, é uma das equações de balanço da hidrodinâmica clássica que você vai ter que resolver para fazer uma simulação computacional de um escoamento. Ela é uma delas.
Então, o princípio da conservação da massa tem que ser atendido numa simulação. E ele é expresso através dessa equação. Então, se você calcula através de um código computacional o campo de massa específica e o campo de velocidade, essa combinação de termos, dρ dt mais div de ρv, tem que ser próxima de zero, pelo menos, dentro da tolerância numérica da sua malha, em todos os pontos do espaço. É um critério que você não pode fugir, senão você estaria violando o princípio físico fundamental. Tá? Isso não pode acontecer. Bom, Vitor, eu falei o seguinte, velho, que a integral desses termos, né, no volume ela é zero. Agora, a gente está lidando com um problema que ele é contínuo. Então, o meio é contínuo, né, e os campos que a gente vai usar para descrever esses meios são contínuos. O campo de massa específica é contínuo, o campo de velocidade é contínuo. Então, derivadas deles e somas de derivadas e combinações também devem ser contínuos. Ou seja, o meu cochetes dentro da integral, que está aqui, ele tem que ser contínuo em todo o espaço. Eu não posso ter um valor positivo e de repente negativo. Aquilo é positivo, aquilo é negativo. Então, a forma mais fácil é ele ser zero em todo o volume, essa combinação de termos. Que isso me viabiliza que a integral dele também seja zero, num volume contínuo. Né? Tem um teorema para isso, chama teorema da localização. É porque eu não quero entrar em detalhes de demonstração matemática disso. Eu prefiro argumentar aqui, eu acho que dá para assimilar isso. Né? A integral de zero é zero. Agora, tem a integral de coisas que não dão zero, evidentemente. Mas isso precisa passar por coisas positivas, negativas, para dar zero essa somatória. Né? Então, para você não quebrar a continuidade, é mais fácil isso ser zero em todo o volume. Então, é assim que a gente vai argumentar, por enquanto, nesse jump. Tá? Isso chama-se teorema da localização. Depois dá uma leve pesquisada sobre isso na internet. Né? Ou lema de Dubois-Reymond também, tem vários nomes para isso. Bom, então aqui eu estou mostrando basicamente o seguinte, pessoal, para não ficar muito abstrato. Existe esse teorema, o transporte de Reynolds, que tem essa cara. E aí eu vou derivar princípios físicos fundamentais que se baseiam em conservação da massa, balanço de quantidade de movimento ou de energia, supondo diferentes valores possíveis para essa grandeza Bzinho, que vão reconstruir diferentes possibilidades para essa grandeza Bzão. Então o Bzão que eu estou mirando aqui, se eu olho para essas três equações, ele vai ser ou a massa do sistema, ou a massa vezes a velocidade, ou a energia total. O que teria que ser o Bzinho para esse cara ser massa? 1. Para ele ser quantidade de movimento, velocidade. Para ele ser energia total, a energia específica, energia por massa. Tá? Então se o Bzinho for energia por massa, o Bzão vai ser energia do sistema. E aí esse cara eu vou ter que relacionar com calor e trabalho. E esse calor e trabalho, pela primeira lei, vão estar relacionados com variações no tempo de uma quantidade dentro do volume com fluxos dessa quantidade nas suas superfícies de controle. Tá? E aí aqui eu apliquei, por exemplo, Bzinho igual a 1. O Bzão virou a massa, eu coloco que a massa do sistema não varia com o tempo, por um princípio de conservação fundamental, e aí eu chego nessa equação integral, que é a formulação integral do princípio da conservação da massa. Se eu aplico aqui o teorema da divergência para transformar essa integral de superfície numa integral de volume, eu consigo jumpear esse mesmo princípio da sua formulação integral para a sua formulação diferencial. Então aqui eu tenho as duas formulações desse mesmo princípio expressas numa linguagem integral e numa linguagem diferencial. A formulação diferencial ela vai ser útil para que eu consiga utilizar ela junto com outras equações de balanço na proposição de um modelo de equações diferenciais parciais acoplado, que vai ser usado para simulações computacionais. E a formulação integral ela vai ser útil em problemas mais de engenharia. Tá? Então, assim, para fazer também um resumo disso daqui, do teorema transporte de Reynolds, desses princípios fundamentais, deixa eu escrever aqui uma parada assim que eu acho que é importante, assim, rapidamente, né? Então, em mecânica dos fluidos 1, estaremos mais focados na formulação integral das leis de conservação. Isso aqui é um ponto importante. Em mecânica dos fluidos 2, estaremos mais focados
na formulação diferencial das leis de conservação. A formulação integral vai ser utilizada para a solução de problemas, vamos chamar de bulk, globais, bulk, de engenharia. A formulação diferencial vai ser utilizada para fins de simulação computacional ou desenvolvimento de teorias matemáticas dentro da mecânica dos fluidos. As duas são importantes, mas são diferentes abordagens. Então, vamos dar aqui um exemplo de uso dessa equação, que é a equação 3. Deixa eu pegar a equação 3 aqui. Vou colocar aqui no cantinho. E vamos dar aqui um exemplo de uso da equação 3, um problema de engenharia. Então, exemplo de uso da equação 3. Deixa eu fazer aqui meu desenho. Eu quero resolver agora um probleminha de um tanque que está esvaziando e tal. Eu vou dar primeiro assim, fazer um desenho do tanque. Deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas notas. Achei aqui. Então, canetinha. E bora desenhar. O exemplo é o seguinte. Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Pronto. Eu vou desenhar um tanque aqui, então vai ter uma base onde ele vai fixar. Existe um sistema de referência de eixo que começa a partir daqui. Esse cara H. O meu tanque vai estar aqui em cima. Vou desenhar ele aqui, ó. Ele vai ter uma saída aqui, deixa eu apagar aqui. Pronto. Ótimo. Deixa eu pegar aqui um pontilhado. Ou melhor, por enquanto aqui assim ainda. Existe um nível de água inicial nesse tanque, que eu vou chamar de H0. Uma altura inicial. Aqui eu vou desenhar fronteiras de um volume de controle. Então, o volume de controle vai ser essa região, que é difícil de desenhar aqui com essa canetinha, velho, pontilhada. Dentro do meu tanque. Ô, cacete. Então, esse aqui seria o meu volume de controle. Aqui eu tenho água aqui dentro. Aqui em cima eu tenho ar. E aí esse cara tem um furo aqui, ó, que vai estar vazando água por aqui, ó. Um furo aqui embaixo, tá? Furo. Então, existe um diâmetro do tanque, que eu vou chamar de D-tanque. E existe aqui um diâmetro também do jato que está saindo aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Depois eu escrevo furo em algum lugar. Vai ter um diâmetrozinho desse jato que está saindo aqui. Aqui um B-jato. Então você vai entender que isso aqui é um furo, né, velho? Tem um furo, jato e tal. Pois bem, eu quero tentar prever aqui algumas coisas vinculadas a esse problema. Deixa eu pôr um enunciado então. Esse aqui é o meu desenho. Eu acho que está claro, beleza. E aí vamos pôr aqui uns dados vinculados a essa questão aqui.
Então esse tanque é um tanque cilíndrico. Ele tem 4 pés de altura, que é esse H0. Caralho, é muito difícil usar essa porra. Deixa eu fazer o seguinte, eu fico agoniado, porque não tem esse subscrito 0, fica muito feio. Vamos pôr aqui H0. H0, beleza. Vou voltar pro texto. 4 pés de altura. 3 pés de diâmetro. Inicialmente cheio. De repente a tampa de descarga é subitamente retirada. O diâmetro do jato é de 5 polegadas. E aí, eu vou assumir aqui, no enunciado do problema, e isso eu consigo formular e depois deduzir via Bernoulli, que essa velocidade do jato ela é proporcional à raiz quadrada de 2 da altura do tanque. Então, assim, a altura vai variando ao longo do tempo dentro do tanque, porque está esvaziando, e a velocidade de saída vai também diminuindo. Quanto maior a altura inicial, mais veloz o jato. Tá? Então, essa seria a relação. E aí, eu quero determinar, usando a equação 3, determinar o tempo necessário para o meu H de T ser 2 pés. Depois de quanto tempo eu vou ter uma altura ali dentro do tanque de água de 2 pés? Essa é a questão. Então vamos usar aqui a equação 3 para prever isso daqui. Beleza? Para vocês terem noção de como é que a gente vai utilizar isso. Assim. Repare o seguinte, quando você olha para a equação 3, a primeira integral dela, eu tenho a derivada com relação ao tempo, da integral dentro do volume de controle de ρdv. O que representa, o que significa fisicamente a integral dentro do volume de controle de ρdv, pessoal? Quantidade de água que tem ali em massa. Exatamente. É a quantidade de massa de água dentro do volume de controle, que está variando em relação ao tempo, perfeito? Então, eu posso também expressar a equação 3 da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pôr aqui de vermelho. De 3, o que eu tenho é que a derivada com relação ao tempo da massa de água dentro do volume de controle mais a integral na superfície de controle de ρv escalar em dA igual a 0. ρv escalar n dA é igual a 0. Agora, a massa dentro do volume de controle, vocês concordam que ela é proporcional à altura preenchida pela água dentro do volume de controle? Então ela vai ser igual ao quê? O ρ da água vezes o volume de água ali dentro, que vai ser π vezes o diâmetro do tanque ao quadrado sobre 4, que multiplica a altura, que varia em função do tempo ali dentro. Essa é a massa ali dentro, concordam? Então, se eu taco essa equação da massa dentro da equação que deriva do teorema do transporte de Reynolds, eu vou ter o seguinte, que é a variação... Perdão, melhor ainda. Ρ, π, eu vou chamar de dt em vez de dtank, tá? Para não ficar escrevendo. Entendam que o t é dtank, tá? Foda-se. Ao quadrado sobre 2, que multiplica dh dt
vai ter que somar com essa integral nas superfícies de controle de ρV escalar NDA. Aí, isso tem que ser igual a zero. Vamos olhar aqui para o meu volume de controle, que é essa linha pontilhada azul ali dentro. Quando você olha para as superfícies do volume de controle, eu tenho 4, assim, tem algumas superfícies, vamos lá. Eu tenho essa superfície aqui, eu vou pôr de rosa, tá? Eu tenho essa superfície aqui, ó, essa lateral. Através dela não tem nenhuma massa que escoa, não tem velocidade nessa fronteira. Eu tenho essa aqui também, não tem nenhuma velocidade através dessa fronteira, porque ela já está tipo, acima do nível máximo. Então é dali para baixo que a água vai esvaziando. Não tem água atravessando ela, nem aqui, nem aqui. Aqui, cadê minha linha pontilhada? Aqui, também não tenho fluxo através das fronteiras. Aqui também não. Agora, aqui, eu tenho fluxo através das fronteiras. Então, se eu integro em torno dessa casca inteira do meu volume de controle, o único pedaço dele em que eu vou ter uma velocidade diferente de zero vai ser nessa saída aí. Tá? Então, essa integral... Diga, Vitor. Mas na parede ali de cima, à medida que a água vai diminuindo, o ar não vai preenchendo o volume do meu volume de controle? O ar vai ocupando o lugar da água, assim, mas isso não vai ser significativo para eu computar a variação de massa ali dentro, porque o ar é 1000 vezes mais leve que a água. Né? Mas sim, teria uma entrada de ar realmente, que vai preencher. Mas em termos de massa, isso é muito pequeno, assim, tá? Então, diga. No caso, o meu volume de controle é variável e o sistema de controle é fixo, né? Não, o volume de controle é fixo aqui. Ele é esse retângulo aí. A quantidade de matéria dentro dele varia com relação ao tempo. Mas o volume de controle é fixo. É essa região que eu defini para fazer a análise do meu problema. Esse quadradão aí. Ele não varia com relação ao tempo, o volume de controle. Agora, a quantidade de matéria dentro dele varia. Porque tem um furo. Porque ele está esvaziando. Mas o volume em si é um volume de controle, é o mesmo. Tá? Eu sempre fico confuso em relação a isso, do meu volume de controle. O teu volume de controle vai ser 99% dos casos fixo. Assim, pense nisso. Tá? Agora, o que acontece dentro dele pode variar. Pode entrar massa, pode sair massa, pode entrar quantidade de movimento, pode sair, pode ter deflexão de um fluxo de quantidade de movimento que entra assim, depois ele vira. Agora, o volume em si, assim, ele existe para simplificar a tua vida, o volume de controle, não para dificultar. Então você vai tentar concebê-lo de tal sorte que ele seja tipo um cara fixo no espaço. E que você consiga, só através de uma análise do que ocorre nas fronteiras dele, entender a física do que ele está querendo modelar ali dentro, sacou? Tá? Bom, então de nada. Então dessas integrais aqui, velho, a única integral que eu vou ter vai ser uma integral nesse jato, assim, né? Como é que eu posso colocar isso daqui? Essa integral na superfície de controle de ρV escalar em NDA. Uma coisa que é importante é o seguinte, pessoal, esse vetor normal N, eu não falei para vocês, eu esqueci, perdão. Deixa eu pegar aqui, pior que eu já fiz esses rabiscos aqui, mas enfim, a definição, cara, desse vetor normal é que ele sempre aponta para fora. Então aqui, ó, o meu N vai estar assim, aqui ele vai estar assim. Pô, não ficou tão normal assim, né? Pronto, aqui ele vai estar assim. Aqui ele vai estar para fora também. Eu estou pondo ele bem grandão aqui porque está ficando muito bagunçado. Mas esse cara sempre aponta para fora, tá? Então aqui o N está para cá. Então esses aqui seriam as direções de N. N, N, N. Por definição. Porque quando você define que o N aponta para fora, o sinal do produto escalar V escalar N vai te falar se é uma entrada ou saída. Isso vai te dar um balanço certinho já, tá? Em relação ao que vai estar acontecendo ali. Porque veja, quando eu falo que a massa se conserva, eu estou falando o seguinte, que a variação da massa
dentro do volume de controle tem que ser igual a quantidade de massa que está entrando menos o que está saindo. Então é o que entra, positivo, menos o que sai. Esse mais e menos do sinal de entrada e saída, ele vai aparecer certinho já quando você considera que o N aponta para fora e que o termo que aparece aqui é V escalar N. Isso vai te dar o sinal certinho já. Tá? Então aqui, pessoal, curte só. A única velocidade que eu tenho é a do próprio jato. E ele aponta para fora. Então V escalar N é positivo. Se eu assumo que a velocidade do jato não varia ao longo da área de saída, eu tenho um perfil uniforme, eu não preciso integrar esse cara. Agora, se em cada ponto do espaço ali na minha saída eu tenho uma velocidade diferente, eu teria que integrar esse cara ao longo da minha área de saída. Não é aqui o caso. Então esse cara eu vou assumir que vai ser ρ vezes a velocidade do jato, que é o V, V escalar N já, em módulo, eles estão paralelos, ele está saindo alinhado com N, vezes a área de saída, que é π, diâmetro do jato ao quadrado, sobre 4. Então aqui eu posso até escrever assim, ó, assumindo que a velocidade do jato é constante ao longo da área de saída. Eu não preciso integrar se eu assumo isso. Se eu tiver um perfil que varia, eu tenho que integrar. Aí eu teria que te falar essa expressão. Beleza? Agora, essa velocidade do jato, a gente também já viu aqui, pelo enunciado, que esse cara é raiz de 2GH. Então, se eu combino todas essas informações, eu chego na seguinte equação para a gente resolver. Rho π dt ao quadrado sobre 4 dH dt mais Rho π dj ao quadrado sobre 4 raiz de 2GH igual a 0. É isso mesmo. Deixa eu ver. É isso mesmo. Então corta esse ρ sobre 4 com esse ρ sobre 4. E daqui eu vou chegar numa equação bem mais simples e interessante, que é o seguinte. A razão dt sobre dj ao quadrado, que multiplica dH dt, vai ser igual a menos a raiz de 2GH. Isso aqui é uma equação diferencial, uma EDO. Que se eu resolver, eu vou ter a curva H de t. Eu vou saber como que essa altura varia ao longo do tempo. Se eu resolver essa EDO. Que foi deduzida a partir da aplicação do teorema do transporte de Reynolds, junto com o princípio da conservação da massa, aplicado ao volume de controle adequado à representação desse problema clássico de esvaziamento de um tanque. Isso aqui é bem de engenharia já agora. Comecei naquela viagem, na abstração, na filosofia, vim aqui para matemática, deduzi teorema da divergência, agora eu estou na engenharia já. Na aplicação de uso. Vamos resolver essa DO, tá? Eu vou aqui separar então e organizar da seguinte maneira, curte só. Eu vou passar o dt para um lado e vou isolar. E esse cara eu vou escrever assim, para ficar mais fácil de resolver a DO. dt vai ser igual a menos o dtank ao quadrado sobre dj ao quadrado. Aqui eu vou multiplicar raiz de 2g, que é uma constante. Passei para lá o dH. E aqui vai ficar sobre raiz de h. Beleza? Aí eu vou integrar dos dois lados esse cara aqui. Eu vou até copiar essa equação. Vou pegar esse cara também e colocar mais para cá. Pronto.
Aí eu vou integrar então aqui ao longo do tempo, de 0 até um tempo t. E esse cara aqui, eu vou integrar de um h0 até um h de t. Já vou colocar os limites de definição para ter uma integral já definida, eu não tenho que usar a condição inicial. Estou usando as condições iniciais do problema já no limite de integração. Então aqui eu vou tirar a minha expressão, esse tempo vai ser igual a menos o diâmetro do tanque ao quadrado sobre o do jato, que multiplica raiz de 2g. E aqui eu vou ter raiz de h0 menos a raiz de h de t. Vamos pôr aqui entre colchetes. E aí, se eu substituo valores, façam em casa esse teste, substituindo valores, a gente vai descobrir. Se você pegar o H0, 5 pés, 3 pés, sei lá como é que é esse cara. Tá, okay. 4 pés de altura. O H final tem que ser 2 pés. O tempo vai ser o seguinte. T vai ser igual a 757 segundos, que vai dar mais ou menos aproximadamente 12,6 minutos. Então você espera quase 13 minutos para esse cara esvaziar ali. É mais ou menos o tempo que vai demorar para ele chegar em 2 pés de altura. Diga! Não vai ter um 2 nessa integral? Deixa eu ver. Ah, tem sim, você tem toda razão. Faltou o 2 mesmo. Tá aqui, ó. E outra coisa, rapidão, tem mais um bug também, além desse 2. Esse sinal de menos, eu já mudei aqui. Porque eu inverti a ordem do H0 aqui. Então, tem 2 bugs assim. Obrigado, viu, Igor? Tem 2 bugs. O 2 e o menos. Tá faltando esse 2 aqui mesmo. Valeu. Porque fica a integral de h elevado a menos 1/2, né? Aí você soma menos 1/2 com 1, dá 1/2, divide pelo 1/2, dá 2, sobe para cima. Então faltou esse 2 mesmo. Essa é a expressão final. Obrigado pela atenção, por estar atento, né? E aí olha que interessante isso daqui, velho. 12,6 minutos para esse cara esvaziar. Parece uma coisa muito boba pra gente hoje em dia, assim. Eu sei que demora um tempo para um tanque esvaziar. Mas, assim, antigamente, velho, uma das grandes dificuldades tecnológicas humanas era você medir o tempo, né, velho? Era difícil medir o tempo, assim. Hoje em dia a gente tem muitos recursos para isso, assim. Mas uma maneira que a gente usava antigamente eram os relógios d'água. Os egípcios usavam muito relógios d'água, porque eles já tinham uma noção intuitiva naquela época de que existia uma confiabilidade no tempo em que um recipiente demorava para ser esvaziado. Né? Então, assim, um relógio d'água é basicamente um cronômetro que você usa para medir o tempo, verificando o tempo que um vaso d'água de volume conhecido demora para esvaziar. E aí você poderia usar isso juntamente com sistemas mecânicos para desenvolver relógios que consigam medir o tempo ao longo de um dia inteiro. E aí eu vou mandar depois para vocês um link no grupo da turma de um vídeo que conta a história da evolução do processo tecnológico de medição do tempo. E ele cita vários exemplos, dentre eles o relógio d'água, que deriva no fundo disso. Antigamente, velho, na Grécia Antiga, para o cara, tipo assim, fazer uma defesa jurídica, quando ele era acusado de algo, e tinha lá o debate e tal, para que os dois advogados tivessem o mesmo tempo de exposição de argumentos, a galera pegava um vaso de água com um furo embaixo, tampava assim, tirava, começava a vazar água ali. Começa a falar. Quando acabasse de pingar, acaba de falar, enchia de novo, outro advogado. Pá. Era como a galera media ali o tempo da exposição dos argumentos de cada um, porque eles já sabiam intuitivamente do princípio da conservação da massa. Eles só não tinham uma teoria como essa, um teorema transporte de Reynolds, né, um volume de controle, essas ideias, para poder quantificar isso. Agora a gente consegue quantificar em função do diâmetro do vaso e do furo e da altura inicial, eu sei o tempo que vai demorar para chegar naquela altura final. Isso é um relógio. Né? Eu poderia substituir cada linha ali na altura, na escala de uma régua vinculada
ao nível de água no vaso por uma escala de tempo também. Porque aqui eu tenho a relação entre tempo e essas alturas. Beleza, galera? Então, assim, por hoje eu vou ficar por aqui. Eu acho que deu para dar esse exemplo já. Né? Princípio da conservação da massa, formulação integral diferencial, teorema do transporte de Reynolds. E aí, na aula que vem, eu vou ver se eu começo a falar sobre o princípio de balanço de quantidade de movimento. Porque, geralmente, você vai usar esse princípio da conservação da massa para prever tempo de esvaziamento de tanque. Agora, se eu quiser prever, por exemplo, força, né, outras quantidades vinculadas à interação de um fluido com uma estrutura, eu vou ter que usar outros princípios físicos. Para falar de tempo e de vazão, o princípio da conservação da massa é suficiente. Para falar de força, para falar de temperatura, eu tenho que ter outros princípios físicos. Mas a estrutura é a mesma. Teremos transporte de Reynolds, volumes de controle, a abordagem diferencial integral. Existe assim uma coisa comum ao formalismo matemático que eu vou aplicar a diferentes princípios físicos para investigar diferentes tipos de problema na mecânica dos fluidos. Então, assim, galera do YouTube, obrigado pela atenção. Eu vou parar aqui agora a minha gravação e vou dar moral para os meus alunos que estão aqui. Então, até a próxima aula.